Presidente, vereadores, demais pessoas que assistem a nossa sessão ordinária, bom dia. Eu, não para polemizar ou para reacender aquele debate de ontem, que foi um debate ruim, eu acho, aquela forma de debate que nós tivemos aqui ontem, mas eu vou tentar dizer algumas coisas, porque quando a gente não fala sobre algumas coisas que aconteceram, parece que a gente concorda, né? E eu não quero deixar passar essa impressão. E vou falar à medida que a memória for me chamando a falar. Não fiz uma relação por ordem de importância aqui, ou de gravidade, ou de coisa parecida. Vou lembrando e vou rebatendo o que aconteceu ontem. Ontem eu fui na Rádio Universidade, no programa 13 horas, estavam lá o vereador Anderson Garcia e o presidente do Sindlojas. Foi um debate mais tranquilo do que aquele da Câmara, mas teve momentos ruins. E teve um momento no intervalo em que nós discutimos, eu e o senhor Bazanella, que eu não lembro o primeiro nome dele, que é o presidente do Sindlojas, e sai no jornal hoje que eu tivesse ameaçando. Nunca ameacei, nem tenho o que eu vou ameaçar, dizendo o quê? Tenho testemunhas lá, e ele, quando ligaram os microfones, apareceu aquela frase: tu estás me ameaçando, e hoje o jornal repercute isso. Eu quero dizer aqui que tem Cleiton Rocha e mais umas 6 pessoas lá para testemunhar que eu não ameacei ninguém. Não teria lógica eu ameaçar, ainda mais no microfone de uma rádio, sem prova, sem nada. Ameaçar do quê? Isso não existiu. Não ameacei, nem na tribuna, nem... Outra questão, que talvez essa tenha sido a que motivou a eu me manifestar de forma tão irritada. Tem um pedido no Diário Popular de ontem, dizendo que eu teria dito que o Sindlojas não participou porque não quis. Eu nunca usei essa frase. Eu acho que eles não participaram porque estavam desatentos, porque não leram o jornal. Isso eu digo, porque tanto que agora estão muito atentos. Bom, agora estão lendo os jornais. Quando o jornal saiu na capa, a Câmara vai debater. Quando o Espeto Corrido colocou, que eu tenho na... Quando o Diário Popular, o Diário da Manhã, todas as rádios de Pelotas eu dei entrevistas sobre isso. Eles desatentos. Agora, eu não sei se eles não... Acho difícil que não tenham... Olha, fizeram uma reunião, não queremos ir. Acho difícil, por quê? Porque é um assunto que agora eles estão com muita vontade de vir. Então, vontade de vir, vontade não está em discussão. Eu nunca disse isso, né? Acho que eles estavam desatentos. A terceira questão que eu acho importante esclarecer aqui é a seguinte. Hoje, o jornal Diário da Manhã traz uma entrevista, mais de uma, né? E uma matéria até bem feita, mas ali o presidente do Secov diz que vai diminuir o horário bancário. Não vai diminuir o atendimento externo aos bancos. E nem vai mudar regra nenhuma em banco. Nem para o banqueiro ganhar, nem para o bancário trabalhar menos. Não vai. A única coisa que muda, que eram 5 horas de atendimento, a partir das 11, terminando às 16, agora serão 5 horas de atendimento, começando às 10 e terminando às 15. É só essa a mudança. Alguém que vai para o jornal e diz vai diminuir o serviço bancário está mal informado. Então eu queria frisar isso aqui. Não se trata de diminuir, encurtar o tempo, deslocar o tempo para mais cedo, tanto a abertura quanto o fechamento. É isso, é simples de entender. Para não gerar confusão. Ontem o Diário, a RBS, estou falando da repercussão pública, senão a gente fica discutindo aqui dentro. A RBS fez uma matéria, entrevistou 3 pessoas, as 3 favoráveis. O Diário Popular hoje também traz alguém ali que... E vou dar uma opinião em cima disso.
para a imensa maioria das pessoas, essa mudança vai interferir muito pouco. Vou repetir, para a imensa maioria das pessoas, vai alterar muito pouco. Porque hoje 90% do serviço bancário é feito por maquininha. Eu tiro uma base por mim. Depois que me deram um cartãozinho do Banrisul, é raro eu ter que enfrentar. Eu faço pagamentos, eu faço transferência, eu faço saque, tudo por ali. Não vai. Eu fiquei assim, bastante, estou até agora, né, um pouco impressionado até, com a medida da força com que vieram contra esse projeto. Eu não sei se eles acharam que não ia alterar também, depois se deram conta. Eu não sei se tem alguma outra coisa por trás. Sinceramente, quando eu falo coisa por trás, é alguma coisa ideológica. Não precisa o vereador Anderson achar que eu estou insinuando. Eu estou falando das entidades, nem estou falando do vereador. Eu não sei se as entidades... Agora, eu acho, estranho. O projeto teve um amplo tempo aqui, não vieram debater. Então, assim, ou não se deram conta, ou acharam que não ia dar em nada. E algumas acusações que botam contra, não é eles, mas pessoas, né, que se sentem contrariadas, como ontem na rádio, depois me pediu desculpa, disse, olha, vereador, me empolguei na discussão, me expressei mal, ficamos tranquilos e tal. Mas a Câmara tem mais o que fazer do que ficar alterando essa frase no Facebook. Eu digo, olha, a Câmara tem muita coisa que fazer, muita coisa que fazer. E muita coisa que diz que faz, mas não é ela que tem a competência de fazer. Quando eu fiz esse projeto, em momento algum, eu imaginei que ia ter esse tipo de repercussão. Mas não imaginei mesmo. Isso aqui tem absoluta sinceridade da minha parte. Eu não imaginei que alguém pudesse ficar desacomodado agora, e vai ter que se acomodar no outro horário. Isso é óbvio. Qualquer mudança acontece isso. O cara que está acostumado, estruturado, para fazer depósito das 3 às 4, vai ter que mudar agora para as 2 às 3, tá bem? Isso eu entendo, né? Mas quando eu olhei que Rio Grande funciona das 10 às 3, e não acontece nada lá, Bagé, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Viamão. Quando eu pesquisei e vi que esse horário existe, esse das 11 às 4, como é Pelotas, em apenas 4 cidades gaúchas, e aí em função do cheque, porque tinha compensação de cheque nessas cidades, e que agora não tem mais, porque o cheque praticamente não existe, é raro a gente usar cheque. Qualquer pessoa que quiser pode usar cheque, mas é raro. Antigamente não tinha o cartão, a gente usava muito cheque, né? Agora é raro. E nem existe mais a compensação feita nessas 4 cidades. A compensação agora é feita online, automática. Na hora que um cheque entra no banco, é uma minoria de cheques, já é feita a compensação. Já o banco já sabe se tem fundo, se não tem fundo, se vai ter fundo, se pode esperar, se não pode, né? Então esse horário existia nessas 4 cidades por conta do cheque, que é um instrumento que caiu em desuso. Quando eu pensei nisso, quando eu examinei isso, né, e vi que os aposentados poderiam ser beneficiados, e outras categorias, os próprios bancários, eu fiquei tranquilo, digo, bom, isso aqui não... Ou vocês acham que eu com 20 anos de mandato, ia querer enfrentar uma coisa dessas, ia querer entrar uma dividida dessas? Ou alguém acha, ou alguém pode provar que eu fiz algo escondido do sindicato, que saiu em capa de jornal, que eu esperei para fazer audiência pública? Então assim, está havendo um grau de hostilidade em relação ao vereador que eu também não estou entendendo. 2 páginas inteiras de jornal atacando um vereador, mas para que isso? O que eu fiz de tão grave? Eu até brinquei no Facebook, eu botei o Godzilla, aquele monstro que é meio dinossauro e meio não sei o que sai destruindo a cidade, assim, eu virei o Godzilla. Uma coisa boba. O vereador Marcola falou muito bem, quando alguma coisa vira lei, não é mais do vereador. O projeto pode ser dele. E vou dizer, eu quero dividir esse projeto com o vereador Salvador Ribeiro, porque
porque desde o início eu falei com ele, e ele empolgado e tal. Eu não botei o nome dele, porque para não parecer legislar em causa própria. Digo, tu tá, né? Esse projeto faz 3 anos que eu converso ele, com um rapaz que é meu amigo, que é advogado, que foi bancário, hoje ele advoga principalmente para aposentados, e ele me sugeriu, disse, olha, tem 2 categorias pelo menos, que por isso me levou a falar com essas categorias mais do que qualquer outra, mas eu não imaginei que ia ter essa repercussão, não estou entendendo esses ataques a mim no jornal, não estou entendendo, gostaria que parasse com isso. Mas se não pararem, não tem problema, eu vou enfrentar, porque eu tenho com a minha consciência limpinha, que eu não fiz nada de forma escusa, de forma errada, ou para prejudicar quem quer que seja. Não tive essa intenção, não tenho essa intenção, e não sou burro politicamente para fazer isso. Obrigado.